Fala, torcedor! Abel Ferreira não deixou barato e detonou a arbitragem. Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. Objetivo no que queria. Hoje ele deixou muito claro. Depois do pênalti com o São Paulo, tudo mudou e... Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? A arbitragem, o que ele fez hoje foi pressionar a arbitragem da Libertadores. O penalti que houve no Maracanã, se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? O ambiente mudou, as decisões mudaram. Depois do jogo do São Paulo, o nosso mundo caiu. As decisões foram todas contrárias ao Palmeiras. Agora, finalmente, vou ter arbitragem maravilhosa. Uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. Vou pressionar a arbitragem da Libertadores dizendo que Dario Herrera. Vocês são bons. E vocês eu confio. Vocês eu acredito. Ele já tá jogando, ó. Em entrevista depois da partida, o treinador do Palmeiras soltou o verbo, criticou duramente as decisões do árbitro e levantou a polêmica. Para ele, os erros da arbitragem tiveram influência direta no resultado final da competição. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Está bem? Abel, boa noite. Vitória Nascimento, da Rádio Gaúcha. Com esse resultado, né, o sonho do brasileiro ainda não acabou, mas ficou muito mais difícil. Como que tu vai trabalhar o mental dos jogadores para que a final da Libertadores não seja um peso grande, já que foi o título que está mais perto de ser conquistado? Não, peso, assim, uma coisa é o futebol brasileiro, é competição, o Brasileirão, é tudo aquilo que se passa nesta competição. Outra coisa é a Libertadores, são campeonatos completamente diferentes, com gestões completamente diferentes, é a Conmebol que organiza, é a Conmebol que decide tudo, e portanto são, como te disse, coincide com dois clubes brasileiros estarem na final, e nós estamos por mérito, por tudo aquilo que fizemos, pela excelente Libertadores que fizemos, e uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes, mas como te disse, sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Hoje o árbitro não tem dúvidas nenhumas em marcar os 2 penaltis. A primeira falta que há à entrada da área do jogo é um claro amarelo. Eu estou a falar com o quarto árbitro, ele disse, não entendo porque o quarto não dá amarelo. Primeira falta que há do jogo, a entrada da área, que é o Filipe que bate. Essa falta é clara para amarelo, ele não dá amarelo. É clara. Se vocês virem a minha imagem e eu ia falar com o árbitro, com o quarto árbitro, conseguem-me explicar porque é que não é amarelo, uma falta perigosa à entrada da área, porque é que ele não dá amarelo? Portanto, muita responsabilidade nossa também por erros que cometemos, e pronto, e é isso. Quando chegar agora a final sábado da Libertadores, não gostaria nada de ter este jogo a meio, mas como eu disse ao teu colega no início do jogo, alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana, e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é, e nós temos que a preparar. E como te disse, eu não vivo de SES, a minha função não é fazer perguntas, e elas são todas legítimas. Mas eu também não vivo de SES, e se, como disse ao teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3, mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou, nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo
de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã. Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Mas uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. Temos a final da Libertadores para disputar com todo o mérito, chegamos, é um jogo que todos os jogadores sonham jogar, eu estou grato. O Palmeiras tem 7 participações na Libertadores, 3, e sábado temos aí uma oportunidade todos para lutar por um título. Portanto, é preciso lá estar, é preciso chegar, e nós chegamos e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para vencê-lo. Está bem? Eu queria que você comentasse a respeito da decisão de manter o som. Mas como te disse, após o jogo do São Paulo, começámos todos dentro do clube a perceber o que é que estava a passar, e entendi, como aquilo que já tinha dito no último jogo, a questão, as pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Portanto, o que vai acontecer sábado, tu sábado, se estiveres lá, vais ver, não te vou estar aqui a dizer nada, entendo perfeitamente a tua pergunta, e elas são todas legítimas. Eu também é legítimo da minha parte responder diretamente à pergunta ou não querer responder, exatamente, e portanto o que te vou dizer é que estou aqui para falar do jogo 2, sábado ou na sexta, se estiveres lá quiseres fazer perguntas sobre essa competição, eu respondo com todo o gosto, e como nós vivemos em democracia, acho eu, tu és livre de perguntar o que quiseres, eu sou livre de responder até onde eu quiser, certo? Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O principal é a narrativa da mudança da arbitragem depois do jogo do São Paulo, porque ele já tinha sinalizado em outras ocasiões que a arbitragem, ele levantava no ar a suspeita, meio que uma purpurina assim, de suspeita, sem ser muito objetivo no que queria. Hoje ele deixou muito claro. Depois do pênalti com o São Paulo, tudo mudou e tudo mais. E a outra, para mim, é quanto ele pontuou CBF versus Conmebol para dizer, o problema é a CBF, né? Ele quis deixar, são competições diferentes, deixando muito claro onde é a crítica. E aí eu vou jogar para vocês, a gente já cansou de falar sobre arbitragem, nos dói até ter que falar sempre de arbitragem. Mas a história dele associar tudo ao episódio do São Paulo me chamou a atenção, e eu jogo para o vosso debate. Eu acho que são realmente aquele divisor de águas da arbitragem. Eu só não concordo com a conclusão dele, porque até ali, quase sempre, com raras exceções, o VAR era chamado até para quem não precisa, e ali eram 2 lances de VAR, mais VAR do mundo, principalmente VAR em qualquer lugar do mundo, acho, até na Premier League, que é mais aberta, e não foi chamado. E dali em diante, algumas vezes mais, o VAR tinha que ser chamado e não foi. Inclusive, no lance que favoreceu o Palmeiras, contra o Cruzeiro, na entrada do Gustavo Gomes. Quando o Palmeiras voltou, depois da classificação, se foi exatamente depois, contra o Cruzeiro, da classificação... Não, depois de perder o 3-0 no jogo de Quito, voltou, era normal que fizesse um jogo abaixo e teve. Então, sim, eu concordo que houve alguns equívocos de arbitragem e lances discutíveis favoráveis ao Flamengo. Porque essa discussão se nos resume à arbitragem brasileira, aos jogos que aconteceram nas outras partidas, da segunda divisão, se resume à guerra de narrativas atual entre Flamengo e Palmeiras. É disso que se trata. É o campeonato fora do campo. Até porque a mudança que existe não é por pressão do São Paulo. O Paulo foi lá e falou, mas... São Paulo falar ou não falar hoje em dia é a mesma coisa que ninguém ouve o que o São Paulo fala, que os dirigentes do São Paulo falam. E assim é com muitos clubes, né? Ou tem um impacto pequeno quando ouvem. Então, se trata disso. E ele fala na entrevista, ele vai tentando não deixar, mas ele vai soltando que, no final das contas, sim, tem erros do Palmeiras, houve uma queda de rendimento, e fala sobre isso, é a avaliação técnica, e ele acha que o campeonato está sendo decidido porque a arbitragem mudou e isso não foi bom para o Palmeiras.
Eu entendi assim, me parece muito claro isso. Eu teria que pegar todos os lances pós aquele para falar isso, mas eu também teria que pegar para fazer uma avaliação do campeonato, e eu acho isso, olhando os pontos corridos fora de propósito, todos os pontos que cada clube somou para entender se isso vale ou não vale. Porque são 3 pontos que, a não ser que você chegasse numa última rodada, fosse quase uma final e a arbitragem decidiu um campeonato que foi totalmente igual, mas tem erros de arbitragem. Quando ele fala, por exemplo, do pênalti do Arrascaeta no Flamengo e Palmeiras, sim, em caso eu acho que tem que discutir mesmo, porque ele é um pênalti brasileiro. Como tem outros 500 pênaltis brasileiros, inclusive favoráveis ao Palmeiras. Palmeiras e Sport, para dar um exemplo. Posso começar assim aqui? Claro. Não vamos esticar detalhando, porque aqui... Sim, senão a gente vira um Abel. Você abre a rede social e você pega o que os flamenguistas falam, você vai ter ali a lista. Aí pega o Palmeiras, vai na rede social do Palmeiras, vai ter a lista dos erros. Eu só acho que esse tipo de coisa que ele faz tira um pouco o foco do que a equipe dele não está fazendo. Eu acho que o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores. Eu acho sim, concordo com o Calçade, 50-50. Eu acho que o Flamengo está jogando melhor, mas a final é outro mundo, 50-50. A pressão é dividida. O Flamengo, pensando na rivalidade, não pode perder 2 finais. Não pode, como se diz no esporte, óbvio. Não pode perder 2 finais de Libertadores nesse período de rivalidade para o Palmeiras. Vai ser uma coisa muito grande, muito marcante. Tem um grande personagem nesse jogo que é o Andrés Pereira. Tem um grande personagem que é o Andrés. Assim, o Palmeiras também não pode, entre aspas, ficar mais um ano sem um grande título, ainda mais depois do investimento, porque ano passado ganhou o estadual, e esse ano vai, se perder, vão entrar em campo as derrotas pro Corinthians, Copa do Brasil estadual, sim, vai entrar quanto o Palmeiras gastou de investimento. Vai ser tratado como esse tipo de narrativa tragédia. Faz com que muita gente esqueça isso que eu tô falando, que é a graça do jogo. Mas essa é a intenção do Abel. Quando ele faz isso, quando ele recorre a algo pretérito... Deixa eu te fazer uma pergunta para entender. Quando você fala que essa intenção disso, você acha que ele usa isso e não acredita? Ele desconfia? Ele usa isso e não acredita. Só mais um detalhe. Eu acho que ele usa e de tanto usar ele acredita. Só detalhe sobre a política. Mas eu acho que conceitualmente ele quer que os outros acreditem. Rafa, tem uma coisa que é essencial para essa discussão, que a gente vai entrar na questão política e não precisa entrar. O atual presidente da CBF, quando saiu candidato, o principal apoiador dele foi Leila Pereira. Boa parte dos outros presidentes estavam com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que mais uma vez quis ser eleito presidente da CBF e não foi. Então, até nas conexões políticas, para você criar uma coisa de derrubar o Palmeiras dos bastidores, a gente olha isso, fica... Eu concordo, eu imagino que você chegaria na história da narrativa, que ele abordou essa coisa do... Eu queria ouvir a sua visão sobre negócio isso. Assim. Porque ele me lembrou o Textor hoje, no ano em que ele, Abel, ganhou. Se eu entendi direitinho, ele demonstrou uma certa ingenuidade. Que é achar que o problema está no brasileiro, que na arbitragem na Libertadores é um negócio legal. Abel, tem um jogo... Eu acho a arbitragem da Libertadores melhor que a do brasileiro. Tá? Eu vou entrar. Nesta narrativa que você gosta hoje, você está na guerra da narrativa, nesta narrativa de que o ambiente mudou, as decisões mudaram. Depois do jogo do São Paulo, o nosso mundo caiu. As decisões foram todas contrárias ao Palmeiras. Agora, finalmente, vou ter arbitragem maravilhosa. É isso que eu entendi. Ele está muito enganado. Moxa, eu tenho jogos aí que para Libertadores para mostrar. Tem que acreditar nisso. Agora, Libertadores da América não é esse lugar cheio de santinho que ele acha que é, não. Agora, eu também não vejo, assim, o que eu vejo da arbitragem, tentando penetrar no mundo da arbitragem, conversando com as pessoas da arbitragem, sim, os árbitros eles estão todos muito mal orientados e perdidos. Então, quando você vê o VAR num momento super intervenção, aí você vê o VAR num momento que parece que os caras saírem para tomar um café. E, cara, eles estão, sim, perdidos. Eu sei porque às vezes me mostram, às vezes, grupos de arbitragem. Fala, dá uma olhada aqui a conversa. Nossos colegas me mostram. Cara, e eles falam diabos, eles estão perdidaços. Não é um ambiente legal, não é um ambiente que corrige, é um ambiente, mais que mantém os cargos e esses caras ficam sozinhos. E a gente precisa entender isso também. Eles estão sozinhos, abandonados, mal orientados e só tomando porrada. Quem está no VAR e quem está lá dentro de campo. E eu não estou dizendo que eles são ótimos. E
Só estou dizendo o seguinte, que quem não é bom tem que ser afastado, retirado, falar, cara, vai procurar outra coisa para fazer na vida, e você não consegue um lance, uma entrada no joelho de frente, você não vê nada, no outro dia você enxerga, esses caras têm que sair de cena. Porém, a orientação é horrorosa. Então, para chegar no complô, que ele é isso que passa na coletiva, que tem uma organização para tirar o título do Palmeiras. Ele não fala, mas deixa de suspender. Mas ninguém é otário, né? Sim, ele não fala porque ele tem medo do STJD. Mas é ele isso cita, que foi dito, inclusive. que a partir dali mudou. Se mudou para pior, porque ele está perdendo o título. Não mudou para melhor. Para chegar nesse ponto, eu preciso ter certeza de que até o cara botar o apito na boca e mandar seguir o jogo no pontapé inicial, ele precisa estar muito bem orientado. E é uma tragédia. É uma tragédia. Assim, é um negócio muito ruim. E tem coisas aí que ainda vão complicar a vida de quem está no comando, mas deixa pra lá. A gente pare de viver de falsas narrativas e que as pessoas consigam enxergar o que há por trás dessas invenções narrativas. Isso é no futebol que é a nossa realidade aqui, mas isso se expande por toda a sociedade. Porque eu, sinceramente, esperava mais do Abel hoje. Esperava mais do Abel, não só na entrevista, como dentro do campo. O Rafa disse ali que não discute o Abel dentro do campo, acho que dá para discutir sim. O Abel... Todo não discuto, né? O Abel é capaz de jogos brilhantes, e esse ano foi assim, jogos brilhantes e jogos tenebrosos. E a temporada 2025 é pontuada dessa forma. O jogo em que ele perdeu o título paulista para o Palmeiras. Para o Corinthians. Para o Corinthians. E depois foi eliminado da Copa do Brasil pelo mesmo Corinthians. O jogo lá com a LDU. E por aí vai. Você vai encontrar jogos pontuais importantes na temporada em que o Palmeiras foi muito mal e outros em que o Palmeiras foi muito bem. O Palmeiras vinha jogando muita bola. Até, 2 semanas, 3 semanas. Estava jogando um futebol que você olhava e, poxa, vai atropelar todo mundo. Em algum momento, o time dele perdeu isso. Isso passa por ele também. Em saber identificar o que aconteceu. Em saber preparar o time para a chegada dessa reta final de ano. Porque o que a gente vê do Flamengo é um Flamengo assim, ó. Pequenas oscilações ao longo da temporada, mas é o Flamengo assim. A gente vê o Palmeiras assim. Subindo e descendo. Aquela... como se fosse um eletrocardiograma. O do Flamengo, o Palmeiras, vai e volta. Pode ser que sábado ele esteja lá em cima. Não, mês passado o time não estava jogando bem, estava voando. Estava voando. Voando. Então, mas passa também por ele, pelo trabalho dele, organizar isso. Aí ele chega, ele abre mão do Campeonato Brasileiro e deveria assumir a responsabilidade por abrir mão do Campeonato Brasileiro e não transferir essa responsabilidade, que é a coisa mais barata e mais fácil que existe no futebol por aqui. Transferir responsabilidade para a arbitragem, o que todo mundo faz. Então, por isso que eu digo que eu esperava mais. Sim. Esperava mais dele. Que ele pudesse ter a coragem de vir a público assumir os erros que eventualmente ele cometeu. Porque seres humanos cometem erros. E ele não faz isso. E ele joga o mesmo joguinho sórdido de querer pressionar a arbitragem. O que ele fez hoje foi pressionar a arbitragem da Libertadores. Ele hoje, o discurso dele é: vou pressionar a arbitragem da Libertadores, dizendo que vocês são bons. Em vocês eu confio. Vocês eu acredito. Ele já está jogando, ó, querendo ganhar ali o amorzinho da arbitragem da Libertadores. Dizendo, não, lá é bom, aqui não presta. Então, tudo é isso. Agora, uma narrativa rasa. E repetitiva. Exatamente, repetida, inverossímil. Porque não é verdade. A arbitragem brasileira erra. Errou há menos de uma semana contra o Flamengo, quando não marcou aquele pênalti absurdo do Thiago Silva e do Bruno Henrique. Aquele pênalti poderia fazer com que hoje o Flamengo fosse campeão brasileiro. E isso foi contra o Flamengo. Então, assim, é inverossímil, é repetido, é raso, é pobre. Como pobre foi o futebol que o time dele apresentou nas últimas partidas. Ah, mas porque... É verdade, o calendário é difícil. É difícil. É verdade, jogaram na data FIFA com reserva do Flamengo também. Sim.
Lembrando que o Palmeiras não é apoiou surpresa. a mudança E o Flamengo não. O Palmeiras apoiou. E sabia que seria assim. E sabia que seria assim. É difícil, sim, para ele, como técnico, para a comissão técnica dele, lidar com isso? É difícil. Mas ele está acostumado. Ele já está no Brasil há quanto tempo? Há uma longevidade. Me parece que ele está cansado disso tudo. Mas ele sempre bateu nisso. Mas quando ele ganhou, ele não bateu. Sabe? Então, eu esperava mais do discurso, esperava muito mais do time dele, porque eu estava encantado com a bola que o Palmeiras estava jogando e que se perdeu assim, que nem fumaça. Vamos fazer o seguinte, Felipe Luiz chegou. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o Abel Ferreira tem razão quando detona a arbitragem e diz que o campeonato foi decidido no apito, que os erros dos árbitros influenciaram diretamente no resultado final? Ou, na sua visão, ele passou do ponto nas reclamações e acabou usando a arbitragem como desculpa pelo que aconteceu dentro de campo? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.